Não sei nem se eu lembro como gravar vídeo, né? Mas tudo bem, vamos lá. Oi, gente! Meu Deus, quanto tempo que eu não gravo e não posto nenhum vídeo aqui. Tô fazendo esse vídeo pra atualizar vocês um pouquinho sobre a minha vida e sobre os meus planos com esse canal. Eu sempre tive um carinho muito grande aqui pelo YouTube e eu sempre gostei muito de gravar. E desde que eu parei de postar os vídeos de citação, eu tinha certeza que em algum momento eu iria voltar, mas parecia que eu nunca achava o momento certo e tudo mais. Só que simplesmente não existe momento certo, né, gente? Então, hoje eu decidi sentar e gravar. E eu preciso postar ele, né, inclusive, porque eu já fiz isso algumas outras vezes ao longo desses últimos anos, porém eu nunca postei, né? Bom, pra quem não sabe, eu criei esse canal em 2016, ou seja, fazem 10 anos que eu comecei a postar vídeo na internet. E eu tinha 14 anos na época, hoje eu tenho, vou fazer 24. Então, muita coisa mudou. Eu mudei, inclusive hoje, pra quem não sabe, eu não moro mais no Brasil, mas naquela época, 2016 era meio que o auge assim do YouTube, tava todo mundo começando e as pessoas estavam começando a enxergar aquilo ali como uma fonte de renda e tudo mais. E eu gostava muito de assistir, eu acompanhava vários YouTubers e eu queria ser uma. E aí, na época, eu acabei criando um canal com mais três amigas minhas. E aí, o canal não foi pra frente, a gente não ganhava inscrito, visualizações nem nada. Mas eu não queria parar, porque eu gostava muito daquilo. Só que na minha cabeça, assim, eu sempre fui uma pessoa muito insegura, assim, né? Eu não confiava muito, confesso que eu ainda sofro um pouco com esse problema de não confiar muito em mim. Eu achava que se eu criasse um canal sozinha, ninguém ia querer assistir. Então, eu fiquei muito chateada quando eu parei de gravar com elas e eu queria continuar. Só que aí eu decidi começar a postar só pra mim, assim, tipo, eu achei esse nicho de citações, que era uma coisa assim que eu gostava de assistir, e eu fazia teatro nessa época, então meio que era uma forma ali de interpretar também, né? E aí juntou duas coisas que eu gostava muito e eu decidi começar, mas a postar assim, gente, pra mim, porque eu gravava, eu gostava e eu acabava postando. Só que assim, gente, acho que nos dois primeiros vídeos assim já começou a ter algumas visualizações. E detalhe que eu não tinha divulgado, eu não tinha contado pra ninguém. Eu acredito que o YouTube começou a recomendar ali. E aí eu comecei a ficar cada vez mais animada quando eu via que eu postava e cada dia mais subia mais as visualizações, mais os inscritos. E aí, como eu falei, eu não tinha contado pra ninguém. Então, na época que eu tinha mais ou menos uns 1.000 inscritos, algumas pessoas descobriram e aí acabou chegando no ouvido da minha mãe, assim. Aí eu lembro que ela veio falar comigo, tipo, como assim você tem um canal com 1.000 inscritos e você nunca contou pra ninguém? E aí, desde então, as pessoas que sabiam ficavam meio que me cobrando, assim, pra eu postar, pra eu divulgar. Falava, nossa, você faz um negócio tão legal, você tem seguidores, se você divulgar, você vai crescer ainda mais. E aí eu coloquei uma meta que quando eu tivesse 50.000 inscritos, eu iria divulgar o meu canal no Facebook, porque naquela época a gente ainda usava o Facebook. Meu Deus, eu me senti uma velha tendo que contar alguma coisa e falar na minha época, né? Enfim, 10 anos atrás, né, gente? É muito tempo. E aí eu postei que eu tinha os 50.000 inscritos e tal, e foi uma loucura, assim, na época. Eu comecei a fazer alguns trabalhos de parceria e tudo mais, mas assim, na minha cidade. E aí, gente, chegou uma época que eu meio que cansei um pouco, assim, do conteúdo que eu fazia. Eu queria mudar um pouco. E aí eu comecei a tentar postar, tipo, vídeos que era trend, assim, na época, tipo, fatos sobre mim e tudo mais, vlogs, só que não tinha o mesmo número de visualizações do que as citações. Então, isso me desanimava um pouco. Só que, assim, eu sabia que era um conteúdo diferente, então eu teria que praticamente construir um público diferente, mas como eu nunca tinha tido esse momento de, tipo assim, não ter visualizações, não ter inscritos, porque eu já comecei, assim, mesmo que sem querer, já comecei com inscritos e tudo mais, aquilo era um pouquinho difícil pra mim, então eu acabei deixando de lado esse novo conteúdo e continuei ali meio que arrastando, sabe? Tipo, nas citações e tudo mais, e por mais que era uma coisa que eu não queria mais fazer, ao mesmo tempo eu não queria deixar o YouTube 100% de lado, porque, como eu falei, eu realmente gostava. Só que aí, gente, muitas coisas mudaram, assim. Eu comecei a trabalhar CLT, e aí logo depois que eu comecei a trabalhar, eu comecei a juntar dinheiro pra fazer meu intercâmbio. Aí depois eu comecei a fazer o intercâmbio, então eu não tinha também tanto tempo livre como eu tinha antes, que eu gravava bastante antes. E aí eu fui cada vez mais deixando de lado.
E aí eu tive duas fases. Uma fase onde eu falei, não, eu deixei de lado mesmo, eu não vou mais voltar, deixa pra lá. E aí todo mundo que eu conhecia e vinha conversar comigo falava, tipo, não, você precisa voltar, olha o tanto de inscritos que você tem, você vai deixar isso de lado, você pode utilizar isso, você pode trabalhar com isso. E aí eu ficava, não, porque eu não quero, mas no fundinho eu ficava tipo assim, ai, queria tanto voltar, mas eu falava, não, não quero, pra tentar me convencer de que era isso mesmo, era uma fase, tinha passado. Depois, quando eu fui pro meu intercâmbio, em 2023, eu voltei para uma fase de, não, eu tenho certeza, é isso que eu quero fazer, eu quero trabalhar com isso e tudo mais. Só que eu tava fazendo uma coisa errada nessa época. Eu tava colocando um peso muito grande de tipo, isso aqui precisa ser perfeito, eu preciso ter o cenário perfeito, eu preciso ter uma câmera, eu preciso aprender mais sobre edição, precisa estar tudo impecável, porque isso precisa virar o meu trabalho. E aí esse peso, essa responsabilidade que eu coloquei, acabou meio que me sufocando, assim, então eu não sabia nem direito por onde começar, e aí eu sempre tinha uma desculpa do tipo, eu não tenho câmera tal, eu não tenho tal coisa, então eu não posso. E eu fui adiando, mas desde 2023 eu tinha essa certeza de que em algum momento eu iria voltar a postar vídeos no YouTube. E aí, agora, esse ano de 2026, eu decidi que esse ano eu iria fazer as coisas diferente em vários aspectos da minha vida, mas o YouTube era um foco assim meio que principal. E aí eu decidi tirar um pouco desse peso de tipo, meu Deus, isso precisa ser meu trabalho, eu preciso fazer isso. E tipo, só postar igual era no início, né? Tipo, postar porque eu gosto mesmo de fazer isso. E bom, cá estou eu agora gravando esse vídeo. Como eu falei, desde 2023 até agora, eu já gravei alguns vídeos aí com a intenção de voltar, mas eu provavelmente já até apaguei muitos deles, inclusive, porque nunca ia pra frente. E aí, como eu comentei antes, eu não moro mais no Brasil. Eu morei um ano nos Estados Unidos e agora eu tô há 2 anos morando na Itália. Eu queria compartilhar um pouco da minha rotina aqui, de algumas viagens também, que sempre que eu posso eu tento fazer alguma viagem. Então, compartilhar isso. Mas também, acima de tudo, eu queria compartilhar uma nova jornada que eu quero iniciar na minha vida. Semana passada, inclusive, eu fiz uma viagem para comemorar meu aniversário. Eu fui para Albânia e foi minha primeira viagem sozinha. E eu sempre tive vontade de ter essa experiência, mas eu nunca tinha coragem. E aí eu decidi ir sem pensar muito. Fiz essa viagem. Assim, gente, foi a viagem em si foi perfeita e tudo mais. Inclusive, eu gravei vlog, que vai ser o próximo vídeo. Eu vou postar o vlog da Albânia. Foi bem legal, foi bem divertido. Mas, assim, eu conheci muitas pessoas. Eu conheci pessoas de diversos lugares do mundo. E, gente, conhecendo essas pessoas, tendo contato com elas, eu me senti uma pessoa tão, assim, sem cultura, sem informação. Eu não quero usar a palavra burra, mas eu me senti meio burra, assim, sabe? Porque quando eu tava num grupo de pessoas, assim, europeus, americanos, canadenses e tudo mais, eu tinha a impressão de que eles tinham tanto conhecimento, eles conseguiam falar sobre qualquer coisa, sobre cultura, sobre política, sobre investimento e tudo mais. Não que eles eram experts no assunto, mas eles conseguiam falar sobre o assunto sem precisar se aprofundar muito. Mas eu senti que eles tinham uma noção diferente do mundo e das coisas. E eu fiquei me sentindo, assim, mal, sabe? Eu não consegui nem participar desse tipo de conversa. Então, eu vim trabalhando na minha cabeça de que eu precisava estudar, eu precisava adquirir muito conhecimento. Para quem entende de signo, eu sou geminiana. Então, assim, eu sou naturalmente uma pessoa muito curiosa. Eu gosto de estudar, assim, se é um assunto que me interessa, né? Eu gosto de estudar. E aí, nos últimos anos, eu deixei isso muito de lado, assim. E aí, eu pensei, não, eu vou fazer isso e tal. E aí, gente, ontem, inclusive, me veio na cabeça uma coisa de tipo, meu Deus, eu preciso juntar tudo isso, essa minha vontade de voltar pro YouTube, com essa minha vontade de estudar, e transformar isso num conteúdo. Então, basicamente, o que eu quero nesse canal agora é mostrar essa minha fase de 20 e poucos anos aí, tentando sobreviver, tentando se descobrir e tudo mais. E também trazer um pouco mais de conhecimento. E aí eu quero, enquanto eu tô estudando e aprendendo sobre as coisas, eu ir compartilhando isso com vocês. Eu tô pensando em meio que dividir por quadros, assim, então fazer, não sei, um quadro sobre curiosidades. Eu ainda tô desenhando ainda como que eu vou fazer mais ou menos, mas assim, eu quero que vocês, garotas, mulheres que me assistem, eu acredito que a maioria que me assiste é mulher, eu quero que a gente se torne pessoas mais inteligentes e de uma forma não tão difícil, assim, né? Porque eu tenho
ideia na minha cabeça de que para você entender política, para você entender sobre investimento, vai ser muito difícil, assim, vai ser um negócio muito distante, mas eu quero trazer exatamente isso. Se você começar aos pouquinhos, se você adquirir um conhecimento ali, se você assistir um vídeo sobre tal coisa, ler um livro e tal, você vai conseguir ter mais repertório, né? Então, eu quero aprender e eu quero ensinar isso para vocês também. Essa é mais ou menos a ideia do que eu tenho. Eu vou compartilhar minha vida, vou compartilhar essa nova fase da minha vida. Também nos próximos vídeos eu vou trazer alguns vídeos assim atualizando sobre o que aconteceu desde que eu parei, né, de gravar, então contando algumas coisas sobre o meu intercâmbio, sobre o meu processo de morar aqui na Itália. Também quero mostrar um pouco como que é a minha vida aqui na Itália. Bom, esse vídeo eu queria fazer ele só como um pontapé inicial, eu não queria só começar a postar vídeos aqui de uma forma aleatória, sem ninguém entender nada. Eu acredito que as pessoas que me acompanhavam naquela época tinham mais ou menos a mesma idade, então eu acho que as pessoas que me assistiam vão estar mais ou menos ali com a minha idade hoje, então eu acredito que a gente esteja passando por coisas meio parecidas, assim. Enfim, gente, é isso. Eu tô muito feliz, eu tô sentindo que eu tô tirando um peso, assim, das minhas costas. Eu não quero ter uma pressão de tipo, meu Deus, eu preciso. Não, eu quero fazer assim no meu tempo, do jeito que eu sempre gostei de fazer. Mas é isso, gente. Como eu falei, o próximo vídeo vai ser o vlog da Albânia. E aí depois eu vou fazendo mais vídeos e tudo mais. E aí, conforme eu for lapidando melhor todas essas ideias que eu tenho, ou talvez transformando em quadros aqui no canal, eu vou contando melhor pra vocês. Por enquanto tá tudo meio bagunçado, assim. Eu só tive a ideia, como eu falei ontem, e eu preciso colocar isso pra fora e realmente, tipo, gravar e postar. Eu quero postar o mais rápido possível esse vídeo aqui, pra eu não perder esse timing, porque nesses últimos 3 anos, assim, que eu tava com vontade de voltar, eu sentia que eu perdi o timing, sabe? Tipo, eu gravava o vídeo, eu não editava, aí passava um tempão, já não fazia mais sentido eu postar, e eu ficava nesse looping. Agora, voltei, espero que vocês me acompanhem, espero também que muitas pessoas novas conheçam o meu canal e me acompanhem. Tô muito feliz com essa nova fase, espero que vocês estejam também. E é isso, gente. Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.